Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro nesta quarta-feira, 20 de agosto. Num 20 de agosto, em 1990, o presidente Fernando Collor de Mello, finalmente, por um decreto, autorizou o comércio a abrir domingo. Fazia 41 anos que estava proibido pelo Estado brasileiro. Quer dizer, o Estado brasileiro impede a nação brasileira de abrir as portas do comércio num domingo, abrir emprego, pagar imposto, melhorar a renda, melhorar a vida das pessoas que não podem fazer compras durante a semana porque estão trabalhando. Isso é uma maluquice, o Estado se meter na vida das pessoas. O Estado está lá para facilitar a vida das pessoas. Recebe imposto para isso, para que a gente tenha uma vida melhor, com segurança, com infraestrutura, com água tratada, com saneamento básico, com estradas, com justiça que funcione. É para isso que existe o Estado, não é para atrapalhar a vida das pessoas. É uma coisa incrível como a gente fica amarrado aqui e como as pessoas vivem desamarradas e amparadas pelo Estado nos Estados Unidos, por exemplo. Por isso que tanto brasileiro quer morar lá. Embora não tenha justiça do trabalho, carteira assinada, não sei o quê, estabilidade, uma série de coisas. Paga menos imposto, tem mais segurança, tem saúde melhor, tem ruas e cidades bonitas e limpas e tudo organizado. Bom, lembre-se de se inscrever, estamos chegando. Vamos chegar a um total de 10 milhões, somando aqui o X, o Instagram e aqui o YouTube, né? Vamos em frente, então. Não esqueça, lembre-se de se inscrever e, ao final, de deixar o gostei ou não gostei. Hoje foi um dia que deixou o governo desesperado. A ministra de Assuntos Institucionais, ou seja, a ministra da Política, das Relações com o Congresso, saiu a toda para o Alvorada para contar o que estava acontecendo. E o que aconteceu? Gente, o governo estava todo mobilizado para não ter comissão parlamentar de inquérito sobre o imenso, cruel, gigantesco, amazônico roubo de quantos milhões aqui de idosos? 3 milhões e tanto de idosos lá na Previdência, mas não queria investigar, né? 3 milhões e 200 mil idosos. Gente, a Comissão Parlamentar de Inquérito quer investigar para saber até onde o governo facilitou isso. Fingiu não saber, porque tinha que passar pelo INSS, pelo Dataprev, pelo Ministério da Previdência, por bancos oficiais. Não é possível que todo mundo tivesse ficado cego, surdo, mudo, enquanto estavam levando o dinheirinho dos idosos, aposentados e dependentes, né, da Previdência. Mas estava tudo pronto para o governo. Bom, não tem como impedir uma CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito Mista, né? Ou seja, com senadores e deputados. Quando viram que não tinha como, não, então nós vamos dominar a CPI. Lula falou com o Alcolumbre indicou o Omar Aziz, senador baiano, para ser o presidente da CPI, e, por sua vez, Omar Aziz indicaria o seu relator. Tudo sob controle. Mas aí o governo foi surpreendido.
A oposição aprendeu que ficar contando vantagem, dando entrevista, fazendo ameaças, dá errado, pode dar errado, cria expectativas, informa o adversário de seus movimentos. Então, o Sóstenes Cavalcante, líder do PL, e o Rogério Marinho, no Senado, trabalharam em silêncio a noite toda. Ninguém desconfiou que a oposição estava movimentando suas tropas na noite. Na hora da votação, nhaque. Ganharam a votação. O placar foi de Omar Aziz, perdeu por 17-14. Ganhou um senador do Podemos, Carlos Viana, que indicou um deputado bolsonarista para relator. É o que faz o relatório das investigações. Alfredo Gaspar, do União Brasil. O governo ficou desesperado. A CNN chegou a dizer que o presidente da Câmara, Hugo Mota, foi convocado para ir ao Palácio Alvorada. Acho que tem que ensinar aos jornalistas que o presidente da República não pode convocar um presidente da Câmara. Ele pode convidar, pedir gentilmente que o presidente da Câmara vá lá para conversar. O presidente da República não tem esse poder sobre o presidente da Câmara, nem sobre deputado algum. Tem esse poder sobre seus ministros, que são seus auxiliares, seus secretários. Não? Eu até me admiro que um senador e um deputado abram a mão do seu mandato para ser secretário do presidente. Eu sempre me admirei disso. Então, perdeu Aziz, que está culpando o líder Randolfo Rodrigues. Diz que Randolfo chegou atrasado na votação. Claro, Randolfo estava já ganhamos. Omar Aziz também, não, já ganhamos. E aí já perdemos. Não, perdeu. Perdeu. Mas não foi a única derrota do governo no dia. O governo estava aliado ao Supremo. Não, é voto sem comprovante de voto. Vamos confiar, é preciso confiar, tem até a lei que não pode duvidar da urna eletrônica. Aí está com a lei complementar que cria o código, um novo código eleitoral, entrando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, que é a mais importante do Senado, e a comissão abriu as portas para o comprovante do voto em papel. Foi 14-12 a emenda que entrou. Como não estava na Câmara, vai ter que passar pelo plenário do Senado e depois pelo plenário da Câmara. E diz mais ou menos isso, né? A urna imprime o papelzinho, o eleitor olha o que está escrito, se é aquilo mesmo, se foi naquilo mesmo que ele votou, aí ele aperta lá um verdinho e cai num depósito que é inviolável, que, se precisar conferir, vai ter que recontar no papel para tirar as dúvidas. Gente, se tivesse esse comprovante do voto na última eleição presidencial, não teria acontecido o 8 de janeiro. Porque ele é necessário quando a diferença é mínima. O Supremo derrubou 2 vezes, isso foi aprovado pelo Congresso Nacional, 2009 e 2015. E não tem partido político. Foi Roberto Requião, MDB, foi PDT, o Brizola Neto, até o Flávio Dino já foi... já subscreveu uma dessas emendas. E a última é do Bolsonaro, 2015. Dilma vetou, mas vetou pelo seguinte motivo: não tem dinheiro para fazer as impressoras. E aí o Congresso derrubou o veto. E aí um ministro do Supremo deu uma liminar derrubando a derrubada do veto. Um ministro do Supremo valendo mais que, eu acho que foram 68%, 70%, dos deputados e senadores. Depois, 8 ministros do Supremo confirmaram
essa liminar. O Supremo não quer, não sei por quê. Quer dizer, o Supremo está criando problema, porque está escrito no artigo 37 da Constituição que todos os atos administrativos têm que ter publicidade. A contagem de voto é um ato administrativo. O povo tem que entender, como um tribunal europeu decidiu, olha, esse negócio aí, essa contagem eletrônica, não. Porque o eleitor tem que compreender como o seu voto é contado. Então tá aí. Foi um grande dia. Uma para pegar a crueldade dos que roubaram de idosos. E outra para respeitar o eleitor. O eleitor precisa saber como o seu voto é contado. Aí o argumento, mas já são 30 anos de uso das urnas eletrônicas sem que fosse comprovada a fraude. Claro, é impossível comprovar se houver fraude. O PSDB tentou na eleição Aécio Dilma e não conseguiu, ficou 100 dias lá. Não consegue. O relator do PSDB concluiu que era impossível auditar. Bom, e por último, após o ataque de nervos com aquele avião, aquele Boeing 757-200 branco, que pousou em Porto Alegre, depois pousou em Guarulhos, né? Foi todo um mistério. E era um voo normal, mas está todo mundo com os nervos à flor da pele, né? Bom, aí eu queria contar para vocês e mostrar para vocês, porque passou aqui no meu espaço aéreo, decolando, ganhando altitude, um cargueiro, Boeing, quadrimotor, é o C-17 Globemaster III, né? Que estava certamente voltando para os Estados Unidos, porque cancelaram a Operação Formosa, Operação Conjunta. Formosa é aqui pertinho. Deve ter sido isso. Estava voltando, assim como Operação Core, que seria no Nordeste, foi cancelada também. Eu acho que para alívio das forças brasileiras, que não têm combustível, e os americanos parece que estão atentos aos acontecimentos políticos envolvendo Venezuela e Brasil, né? Eu já vi 3 desses aviões na solidão do deserto, na Tunísia, naquela época, junho de 2002, pertinho da Líbia, do Gaddafi. Talvez eles estivessem ali. Mas estava no meio do deserto, no meio do nada. Não tinha uma construção perto deles, um hangar, nada. É a presença americana no mundo inteiro. E o avião misterioso era um avião diplomático, trazendo material. Vejam só, material do visto, por exemplo, é um papel especial, né? Eu acho que eles não confiam em vir tudo isso em voos normais e em voos especiais. Tudo que... eles, por exemplo, pousaram para abastecer 2 consulados importantíssimos, o de Porto Alegre e o de São Paulo. De Brasília, Alexandre Garcia.